Bom dia, ao vivo agora no Instagram. Ao vivo. Live de número 50. Isso. Foram 50 histórias inspiradoras durante todos esses dias. E hoje é um dia muito especial. Por isso, Milton Nascimento. Milton Nascimento. Quem gosta do Milton Nascimento aí, deixa aí seus comentários. E vai mandando aí coraçãozinho, vai mandando aviãozinho aí pros amigos, que hoje é a live de número 50. Muito, muito especial. Hoje muito especial com Tião Rocha, Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, uma das histórias mais inspiradoras e um grande amigo da nossa jornada. Por isso que hoje a música veio com Milton Nascimento, começando com Milton Nascimento. Para quem já teve a oportunidade de assistir as nossas palestras, né? Tanto virtual como presencial, sabe que a gente conta muitas vezes a história do Tião Rocha, né? Das histórias aí recolhidas aí no Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Quase mistura, né? Porque toda vez que a gente vai contar a nossa história, a gente fala sobre o Tião e a gente fala sobre o CPCD, o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que é muito, muito, muito especial para nós. E hoje, por que é uma live tão especial assim? É porque vai ser a nossa última live nesse 11/11, nesse horário. E nós escolhemos o Tião para finalizar esse ciclo, justamente pelo amor e pelo carinho que nós temos por ele, pelo CPCD. Vamos esperar o Tião entrar. Por que é um dia especial, assim? Por que fechar um ciclo de algo que está dando tão certo? É porque a gente acredita que nada é para sempre, né? Nós precisamos de começar. Se a gente não tem esse hábito, a gente precisa de começar a fechar ciclos, que não existe o felizes para sempre, não existe tudo eterno, né? Então, por isso que a gente precisa de fechar. E o Tião, que começamos com a história dele no livro, vai ser a história que nós vamos fechar esse ciclo. Tô procurando ele aqui, peraí. Gente, um monte de gente. Achei. Tião, querido. Embaixo. Aí. Estamos chamando aí o Tião Rocha. O Tião só tem um defeito, ele é atleticano. É uma qualidade, é uma qualidade. E ontem Atlético e Cruzeiro se reuniram em Belo Horizonte para fazer, né? Lindo, união de torcidas. Foi muito legal ontem em Belo Horizonte, né? Parabéns, Belo Horizonte. Então estamos aguardando aí o Tião. A gente está chamando o Tião pelo perfil particular e não pelo CPCD. Bom, para quem nunca nos viu falando em palestras, né, ou até em vídeos, o Tião é muito especial porque nós começamos o projeto. Ei, Tião. Bom dia! Bom dia, querido! Prazer. Seu aceite. Quanto tempo? Quanto tempo! Que delícia! Deixa eu dar um beijo. Que saudade de você! Que saudade! Saudade mesmo, né? Antes de você entrar aqui, eu falei que o único defeito que você tem é ser atleticano, né? Não, é uma qualidade. É uma qualidade. Isso é um dos mais graves, né? Querido, você faz parte assim da nossa história, você sabe do meu amor por você, o tanto que eu te admiro, o tanto que você é incrível. E a gente estava falando mais cedo como que se confunde até com a nossa história, que quando a gente começa a falar da nossa história, eu já começo falando de Tião Rocha, já começo a falar de Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento e já falo dos diamantes do Brasil e que você é nosso tesouro. Então, se nós estávamos... A recíproca é verdadeira. Admiração, respeito, carinho enorme por vocês. Sempre. Desde o início, desde quando nós nos conhecemos. Desde 2011. Ai, meu Deus. Tem um tempo, né? Tu não tinha cabelo branco, não.
Não, Dudu também não. Ninguém tinha cabelo Você branco. não botou, não. O Edu só pegou o cabelo branco. Isso. Mas quando nós começamos o nosso projeto, nós estávamos em busca dos diamantes do Brasil. E por isso que eu até começo falando sobre isso. E é quando nós conhecemos vocês, quando nós conhecemos o CPCD, nós encontramos um tesouro inteiro, não só um diamante, né? Por causa da história linda que vocês têm, da transformação, do impacto, da inspiração que vocês são para tantas pessoas. Então, começando mais uma gratidão, de verdade. Aceita toda a minha gratidão, meu carinho, em nome de todo mundo, todo brasileiro e brasileira, todos os educadores, em nome de toda a população. Vocês são os nossos heróis, né, do Brasil. Vocês são pessoas que nos inspiram a continuar seguindo nesse caminho. Mas vamos lá, vamos começar. Claro. A história do 1111 era uma forma de nós encontrarmos e reencontrarmos as pessoas que nós encontramos pelo caminho, nessa jornada, os bons exemplos. E hoje é o número 50, live de número 50. Só que nós vamos encerrar hoje, nesse momento. Então, nós gostaríamos de encerrar com você esse ciclo, por você representar tanto para nós. Então, começa falando lá da sua tia rainha. Adoro essa história, adoro essa história. Eu acho que é inspirador. Começa contando um pouco sobre lá atrás, da sua família e da sua tia rainha. Como é ter uma tia rainha? Pois é. Primeiro, é muito simbólico, né? Todas essas datas, esse programa, eu acho isso muito bom. Outra que nós temos que voltar lá na primeira metade do século passado. Quer dizer, nós vamos voltar, vamos longe. Né? Vamos longe. Mas é uma história que me marcou muito, me marca, porque foi muito emblemática. Eu nasci em Belo Horizonte e quando eu fui à escola pela primeira vez, aos 7 anos, não existia educação infantil nem pré-escola na minha época. Né? O primeiro dia de aula, eu fui para a sala da dona Maria Luísa Travassos, uma professora baixinha, assim, né? E ela nos levou para uma biblioteca, uma sala de leitura, abriu o livro da dona Maria Lúcia Casasanta e começou a ler uma história. Né? Era uma vez, num país muito distante, havia um rei, uma rainha, que tinha um reino assim, bacana. Né? Aí eu levantei o dedo e falei assim, professor, eu tenho uma tia que é rainha. Ela falou, tá bom, meu filho, mas bacana, mas fica quietinho aí, presta atenção. E continuou contando a história do rei, da rainha, da família do rei. Lá pela metade da história, ela falou de novo na rainha, eu levantei a mão e falei, professor, eu tenho uma tia que é rainha. Ela falou, fica quieto, meu filho, presta atenção, essa é a história da carochinha. Né? E lá pelo mais um tanto, eu levantei a mão, ela falou assim, cala a boca, né? Fica quieto, entendeu? Presta atenção. Isso é história de carochinha, isso é história de mentirinha, não tem isso não. Na hora que acabou a aula, ela passou a mão em mim, assim, me levou para a sala da diretora, que era uma mulher forte, assim, parecia um guarda-roupa, assim, dona Ondina. Falou, esse menino estava me atrapalhando na aula, está falando que tem uma tia que é rainha. A diretora tinha uma sutileza impressionante. Ela falou assim, você quer ser expulso? Quer que eu chame sua mãe? Quer ficar de castigo? Ou você vai ficar calado? Acho que foi a primeira múltipla escolha que eu fiz na minha vida. É melhor ficar calado. E eu calei a boca e voltei para a sala e nunca mais eu abri a boca. Quando eu aprendi a ler, estava escrito na sala de aula assim, a escola é continuidade do lar. Eu nunca entendi aquilo, né? Porque isso não era do meu, né? Da minha casa não era. Era continuidade de alguma coisa, mas não era do meu. Bom, mas o tempo passa, a gente esquece, menino vai levando. Mas aí você sai do primário e vai para o ginásio. E eu tive o azar, a minha primeira aula no ginásio, o professor Zé Ramos, aula de História do Brasil. Aí ele já começou assim, aqui é tudo diferente, aqui não é primário, mas não, agora é tudo sério. Vamos falar da história do Brasil. E começou a falar, né? A história dos reis de Portugal, os reis da Espanha, da Península Ibérica. Aí o abestalhado aqui, que não podia ficar quieto, levantou a mão e falou assim, ô, professor, né, eu tenho uma tia que é rainha.
Ele falou, cara, como é que você chama? Eu falei, Tião. Ele falou, cara, não atrapalha, não começa não, primeiro dia de aula, não enche o saco. Olha seu nome, olha sua cor, fica quieto. E eu fiquei quieto, né? Eu obedeço, eu sou um cara obediente. E nunca mais falei nada. Levei isso comigo, passou, ficou meio adormecido e tal. Na época de fazer vestibular, eu não queria estudar nada, não tinha nenhum curso na universidade que me interessava. E eu fui passar uma temporada em Ouro Preto, por minha conta, e andar, e ler, nem pensar na vida. E um dia eu estava lendo Ao Deus Desconhecido, de John Steinbeck, fazia um frio danado, né? Lá sentado atrás do cemitério da igreja lá da São Francisco de Paulo. Né? E aí, de repente, eu tive uma coisa que eu costumo ter ao longo da minha vida. Né? Os americanos chamam de insight, né? Nós mineiros é de clarão mesmo. Clarão! Adoro isso, parece direto. Eu tive um clarão. Eu falei, gente, eu não conheço nada dessa cidade, eu não conheço essa história toda aqui, nesse lugar, nesse casarão, né? Como é que isso foi construído, quem fez isso e tal. E aquele livro me levou, né, para pensar para isso. Naquele momento, eu resolvi que eu tinha que estudar história. Né? E aí, saí, voltei a Belo Horizonte e fui fazer vestibular de história, entrei para a universidade, estudei história 4 anos, fui um aluno brilhante, estudei a história de todos os reis e rainhas que você possa imaginar. Sabia deles todos, de cor e salteado. E nunca tive uma aula sequer sobre a minha tia. Né? Sumido. Aí, mas como eu já estava esperto, eu não falei no primeiro ano, deixei para falar na saída. Com o professor Caio Bosca, eu falei, professor, eu vim para cá porque eu queria estudar a história da minha tia, que foi rainha. Né? E eu estou aqui há 4 anos e até agora não me ensinaram nada, não tem uma aula sequer. Ele falou, amor, você veio para o curso errado, cara, não é aqui não. Né? Te passaram um trote, você tem que fazer antropologia. Aí eu fui estudar antropologia, né? Estudei muito e caí lá na cultura popular. E aí eu localizei aonde é que estava a minha tia. Né? Minha tia, ela foi rainha perpétua do Congado. Né? Nas festas de Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos do Rosário, do mês de agosto ao mês de outubro, né? Os ternos, Cambuquinho, Vilão, Moçambique, todos eles, essas guardas, eles iam até a casa dela e ela saía debaixo de um palio vermelho, bonito, com a coroa, com o manto vermelho, com o cetro, e eles a levavam, né, em toda circunstância e pompa para as festas de Nossa Senhora. Né? E eu, como era sobrinho, eu furava a fila, entrava, pulava no colo dela. Eu era filho da rainha, eu estou podendo. Eu sou da família da rainha. Eu sou da família real. Eu tinha que era, né? Era muito legal. E aquilo me marcou muito. Né? E aí que eu fui encontrar. Né? E aí eu digo que se eu entrei para esse lado da cultura popular e fui atrás, né, de aprender cultura popular pelos países afora, pelo interior das Minas Gerais todas, eu falo que, de uma certa forma, eu acho que eu estava procurando, né? Não mais encontrar minha tia, né? Mas encontrar outras tias e outros sobrinhos de outras rainhas, de outras dinastias, né? De outras histórias que fazem parte da nossa vida e que nunca fizeram parte do currículo escolar. Né? Então, de uma certa forma, a culpa é dela. Né? Então, está nesse caminho de verdade. Lindo, eu amo essa história, eu amo essa história. A Roseli está falando aqui. Tião era da corte. Não, o Tião era da família real. O sangue negro. Ah, lindo, 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 lindo. Eu amo essa história porque é isso, é a raiz, né? A nossa raiz. Às vezes a gente valoriza tantas coisas fora e a gente não valoriza o que é nosso, do nosso povo, né? Aqui do Brasil. Nesse momento. Sempre lá fora é melhor, e eu aqui não. Então, por isso que eu pedi para você iniciar com essa história da tia rainha e dos clarões. Eu adoro essa história também. Então, é um prazer poder falar sobre ela. Delícia, delícia. E agora, conta sobre... A gente estava falando do clarão e do insight, né? Que aqui a gente tem mineiro, tem clarão mesmo. Tem uma outra palavra que eu gosto muito que você usa, do empoderamento. No momento de empoderamento, todo mundo fala de empoderamento, Uma palavra que está na moda. Que tá na moda. E você fala do empoderamento.
impodimento. O que é o impodimento? Impodimento já faz parte de uma aprendizagem, né? Conheceram muito bem, que foi lá no Vale do Jequitinhonha, em Araçuaí. Iniciei em 2013. A gente tinha um desafio, né? E dos meninos que frequentaram as escolas públicas até a 8ª série, só 3,3% desses meninos e meninas conseguiram o grau de aprovação, o grau de suficiência. O que significa que é um resultado trágico. 96,7% eram insuficientes, né? Mais de 60% vivia no estado que eles chamavam de abaixo do limite, né? Insuficiência, estado crítico. Ou seja, nós tínhamos um problema lá, uma pandemia educacional de analfabetismo generalizado. E naquela época, a gente tinha um dos projetos nossos, que era o projeto Ser Criança, e que a gente trabalhava com esses meninos, e eu vinha de uma experiência, de uma vivência na África, onde eu aprendi com os macuas que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Então a gente resolveu convocar aquela aldeia para tirar todos os meninos do analfabetismo. Então a gente criou um princípio: preservar da vida e a ética vale tudo, né, para salvar menino. Não pode deixar os meninos ficarem analfabetos. E o que eu aprendi com os macuas era bater de porta em porta, convocar as pessoas para que elas pudessem, com aquilo que elas faziam e sabiam, nos ajudar a alfabetizar os meninos, a tirá-los daquela situação, estado, não é? Que não é de autoestima baixa, não, né? É autodesprezo, né? Que vai entrando nesse buraco. E foi um movimento extraordinário. Eu comecei isso com 15 jovens e 35 mulheres, e foram treinadas, preparadas para ir ver o lado luminoso da comunidade e convidar as pessoas. E nós fomos juntando um exército de gente, valia tudo. Tem histórias as mais extraordinárias, né, sobre isso. Né? Conta pra gente. Uma delas que virou lenda, né? Porque era chegar nas casas e fazer 2 perguntas. A primeira, a gente fazia 2, porque eu sempre sabia que a primeira pergunta eles iam falar não. Então, a primeira era você chegar numa casa e falar: o que você sabe, você pode fazer para tirar o menino do analfabetismo? As pessoas reagiram imediatamente: não sei fazer nada, não, estou fora. Quem tem que fazer isso é o Estado, é o governo, é a escola. Ou seja, dava uma terceirizada, né? Joga na conta de terceiro. A segunda pergunta, você mexia com os brilhos da pessoa: mas você não sabe fazer nada? Eu não acredito, eu não acredito. E as pessoas: claro que eu sei. Eu falei: o quê? Aí o cara falava qualquer coisa. Eu falei: isso eu quero. Você pode usar isso que você sabe e faz para os meninos aprenderem a ler e escrever? Não sei, vamos fazer? Vamos, pronto. Aí você criava uma ação com aquilo. Mas um dia eu cheguei numa casa, uma senhora fez essa pergunta, ela falou: Tião, a única coisa que eu sei fazer aqui, que o povo gosta, é biscoito. Eu falei: mas que biscoito é esse? É biscoito de goma. Eu falei: mas como é que faz biscoito de goma, meu? Ela falou: o meu é ótimo. Eu falei: então me ensina. Eu pego um prato de goma, de farinha, de polvilho e tal, faço a massa, 6 ovos, separo, né? Põe um sal, põe uma erva doce, etc. Faço a massa bem molinha, um saquinho plástico, desenho umas caraminholas assim numa forma untada, leva no forno quente e assa. Fica bom? O meu é uma delícia, o povo adora. Eu falei: só podia dar uma aula disso então para os meninos. O quê? Descreveu, um prato de goma, mistura 6 ovos, separa os ovos. Ela falou: mas eu não sei escrever. Eu falei: não, eu dou o ditado, né? A senhora faz com eles. Tá bom? Tudo bem. Então ela topou, né? Eu marquei horário, tal dia, 2h da tarde, pode ser amanhã. Na hora que eu estava saindo da casa dela, né, eu voltei para ela: minha senhora, como é mesmo o nome do biscoito que a senhora falou, que eu não me lembro? Falou: Tião, a gente chama ele aqui de biscoito escrevido. Se o biscoito já é escrevido, a gente pode escrever qualquer coisa, não pode? Ela falou: pode, né? Ninguém fazer caraminhola, você escreve. Eu falei: então só vai ter 2 turmas. Quem já sabe escrever e quem não sabe nem o próprio nome, né? Eu contratei ela com professores de 2 turmas. E os meninos não sabiam ainda o próprio nome. E falei: meninada, é o seguinte, só vai comer biscoito quem escreveu o nome. Resolveu. Tem moleque não é bobo, né? Não é bobo, sou eu, né? Os meninos no instantinho escreviam lá: Antônio. Instantismo, porque escreviam todo. Tinha prova, tinha avaliação. Um dia eu cheguei lá,
atrasados, né, na avaliação. E falei, tá tudo certo, todo mundo escreveu, todo mundo fez certinho. Ela falou, todo mundo. Aí tinha um baixinho num canto, assim, com a cara ruim. Eu falei, ô baixinho, você errou, né? Ele falou, não, né? Eu fiz sim. Por que tá com essa cara ruim, então? É porque eu chamo José. E ele é bicho forte. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Né? Outro comeu um palavrão desse tamanho, né? Não, ele comeu 4 letrinhas. Por que você não escreveu o seu nome completo? Eu falei, pode, meu filho, pode escrever o nome do papagaio, do cachorro. Seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da tia. Quer dizer, nós estamos juntando essas coisas, esses saberes, esses fazeres, esses pequenos nadas, e dando sentido, né, para as pessoas. Resultado que nós tiramos isso todo mundo desse lugar. Esse projeto chamava UTI Educacional. Era para tirar as pessoas da morte, né, cívica, da morte cidadã. Quando nós fizemos isso, né, nós ousamos olhar para frente. Saímos da UTI, agora temos um lugar saudável, não é para ficar doente nunca mais. É uma comunidade educativa, uma cidade educativa. E todos os espaços públicos e privados eram espaços educativos. E todas as pessoas eram educadoras. Esse projeto, em 2006, 3 anos depois, ele ganhou, né, um prêmio de reconhecimento internacional no 9º Congresso Mundial de Cidades Educadoras. Estavam lá, então, 10 cidades premiadas, e as 4 em primeiro lugar, e nós éramos delas, mas era tudo cidadezinha miúda, sabe? Coisinha pequena. Era-se Barcelona, Budapeste, Helsinki, Medellín, Córdoba, um lugarzinho. E era lá no meio, né? E eles falavam assim, mas são os prefeitos, os governadores das províncias, mas você é o que lá? Você é prefeito? Eu falei, não. Mas esse projeto é feito por quem? Eu falei, pela comunidade. Falei, mas isso é um projeto de política pública? Eu falei, de política pública não governamental. Mas existe isso? Eu falei, companheirado, no Brasil tem cada coisa que até Deus duvida. Entendeu? Se não faz, a gente inventa. E aí, aquele projeto virou referência e vieram técnicos, gente de fundações de vários lugares, Fundação Avina, de várias fundações internacionais, que foram para Açuaí para ver que diabo é esse que está acontecendo nessa cidade. E passaram lá vários dias conversando com as pessoas e vendo acontecendo. E um dia, sentado numa roda, eles falaram, olha, a gente viu a coisa extraordinária, a mobilização das pessoas e tal, mas a gente queria resumir isso numa palavra, e a gente não está conseguindo. Aí alguém falou assim, isso aqui, os americanos é que tem uma expressão boa para isso, que chama empowerment, né? Que a gente traduz com empoderamento. Eu falei, não, aqui não chama isso, não. Aqui chama empodimento. Quer dizer que nós pode? Nós pode. Então, se nós pode, nós pode. Não tem nada que nos segura. Então, o empodimento é isso, não é poder, é a potência, né? Todos nós temos como potência de fazer as coisas que podem. E aí isso foi incorporado no nossa prática, no nosso léxico, né? Que é olhar uma comunidade pela sua capacidade de empodimento, né? E isso não é perceptível assim, não por fora, é quando as pessoas manifestam de dentro para fora, sabe? Aquela, assim, a convicção que nós podemos, eu posso e nós podemos fazer isso ou fazer aquilo, ou tirar todos os meninos do analfabetismo e tal. E nós nunca mais paramos de pensar nos impedimentos, né? Então, para onde a gente vai, a gente chega com essas duas coisas estratégicas. Primeiro é convocar a aldeia, convocar todo mundo para uma causa. Outra é dar neles as condições para que as pessoas se sintam fortalecidas e com essa energia transformadora. E aí ninguém segura, né? Aí não tem problema, não. Né? Sensacional. É a diferença do IDH e o IPDH, né? É isso. É isso. Quando você olha a comunidade, e aí foi aprendendo a fazer isso, juntando tudo, né, que a gente foi vivendo, quer dizer, nós fomos treinados, né, a olhar a sociedade e as comunidades dentro de determinadas caixas, determinados parâmetros, né? E eu percebi que a gente foi treinado a olhar uma comunidade como se olhasse um copo com água, né, que pode estar cheio, pode estar pela metade e estar vazio. Né? Quando ele está pela metade, você fala, ou ele está meio cheio ou meio vazio. Né? Mas quando você olha para a realidade, nós somos treinados a olhar sempre o lado vazio
nós viramos mestres em medir carência, né? A gente gosta de olhar carência e medir e tal. Isso criou-se o IDH, que mede carência na economia, na expectativa de vida, na educação, na renda e tal, né? É por isso que existe um monte de projetos e palavras que me incomodam. Quando alguém vai trabalhar na comunidade, eu vou lá trabalhar com os meninos em situação de risco. Quem é que está em situação de risco hoje, né, meu Deus? Somos todos nós, né? Ou pensar com as pessoas vulneráveis. Quem são os vulneráveis? Ou populações pobres, ou carentes. Carentes somos todos nós, né? Nós somos um país de carência grande. Tem alguns lugares do Brasil que é perigoso até de passar, porque a carência é tão grande que está difícil, né? Ali no Planalto Central. Nossa! Não passa longe, porque está difícil a coisa. Mas quando você olha pelo lado vazio do copo, né, você não enxerga o que tem, porque só te interessa ver o que falta. Então, a solução está do lado de fora. Você tem que levar para o outro aquilo que você acha que é a solução. E aí vem um grande equívoco. Você faz uma transferência de coisas que não servem, que não se misturam, porque você não sabe o que tem ali naquela base. Não é? E esse foi um grande equívoco, né, dos projetos sociais desde a década de 70 no Brasil, é que eles tinham o mesmo objetivo. O objetivo é melhorar a qualidade de vida das populações carentes que vivem no Nordeste. Aí o cara saía de São Paulo para ir melhorar a qualidade de vida lá no Nordeste. Eu pensava comigo, tá podendo, hein? Até acho que você vai melhorar muito, né? Qual qualidade de vida que você está levando para o outro, cara? Pelo amor de Deus. Quer dizer, porque eu falo que é algo de cima para baixo, não é? É algo vertical, não é olhando no olho. E aí nós percebemos que quando nós entramos nas comunidades, que a gente tinha que reaprender a fazer uma leitura mais densa, mais significativa desse lugar, mas isso só pode ser possível se você quiser olhar pelo lado cheio. E o lado cheio do copo não é IDH, é IPDH. Qual que é o índice de potencial de desenvolvimento humano que existe em qualquer lugar, né? E vocês são mestres em caçar esse PDH pelo mundo afora precisando, né? E nós medimos isso, né? Que é a capacidade de acolhimento, de gerar colo, né? Cafuné pedagógico, não perder ninguém, né? Gerar isso, né? De convivência, viver com o outro, não contra o outro, de aprendizagem daquilo que o outro sabe, faz e quer, e de criação de oportunidades para que as pessoas façam as melhores escolhas. E aí nós sistematizamos esse olhar. É acolhimento, convivência, aprendizado, oportunidade. Se você pegar um cedilha, um tio, vira a palavra ação. Ação. Isso. E aí a gente chega no lugar para olhar pelo lado cheio do copo, né? Às vezes, é um pouquinho que tem lá no nosso olhar, mas aquilo é tudo que aquela comunidade tem. Aquilo que tem resiliência, força, significado. Se a gente trabalha nessa perspectiva, né, do IPDH, do lado luminoso, aquilo se multiplica. E a transformação é sempre de dentro para fora. O que vier de fora se soma a essa energia. É isso que eu chamo aqui, tá, o empoderamento. Né? Está dentro aqui, ele reside nisso. Só que você tem que despertar, fazer as pessoas acreditarem que elas são capazes, né, de sair desse lugar, de mudar seu destino, de construir um mundo melhor. E se a gente faz isso coletivamente, essa energia multiplica, né? Você vai juntando luz, tal, dá um holofote, energia, calor. É muita luz junto. Então, é essa perspectiva, essa é a estratégia, né, que a gente usa para poder avançar dessa perspectiva. Sensacional, sensacional. E eu acho muito que são saberes, né? Todo mundo sabe fazer algo de bom. A grande questão é que as pessoas acham que o que tem de bom é o que tem no bolso. E aí a gente fala muito que o recurso financeiro ele é limitado, né? Mas aquilo que está dentro da gente, não, isso é ilimitado. A gente pode potencializar tudo isso que a gente é, o que a gente tem aqui dentro. Conta pra gente sobre... Eu adoro as histórias que você conta sobre as pedagogias, né? A pedagogia do sabão. Como que foi criada a pedagogia do sabão? Eu adoro essa história. Olha aqui. Eu acho que é nesse exercício de aprender, né? Aprender o outro. Nós descobrimos e aprendemos, né, que educação é alguma coisa que só acontece no plural. Né? Para que haja educação, são necessários, no mínimo, duas pessoas, eu e o outro, isso que é plural, né?
E educação não é o que cada um tem, mas é aquilo que eles trocam, né? E quando ele troca, é o que tem pelo que não tem, né? Quem troca 6 por meia dúzia está perdendo tempo, né? Porque bate e volta, né? Então, você tem que se completar. Esse exercício, eu e o outro, aprender o outro, né? É uma leitura densa, né? Generosa, de aprender o outro a sua inteireza, daquilo que ele sabe, né? De conhecimento, de experiência, né? De conceitos, aquilo que ele faz, né? Como resposta às suas necessidades, que ele usa, né? As mãos e os seus talentos, e aquilo que ele quer, quando ele olha para frente. Então, aprender os saberes, os fazeres, os quereres. Então, como é que a gente faz isso? Então, quando nós começamos isso lá em Curvelo, quase 40 anos atrás, né? A pergunta era, né? Se era possível fazer educação sem escola ou se era possível fazer boa educação debaixo de um pé de manga. E fomos experimentar, fazer e respondemos que é possível, sim, né? A gente pode fazer educação em qualquer lugar. A gente só não consegue fazer educação se nós não tivermos bons educadores, porque só bons educadores produzem boa educação. E aí a gente falou assim, onde é que eles estão? Nós tínhamos que ir atrás deles ou formá-los, cobri-los nas comunidades e tal. Então, esse foi o exercício. E eu lembro que uma vez, numa roda com os professores da zona rural, né, e eu pedi para eles informações, como é que estava o projeto educacional deles, como é que estava a escola. E aí eles me mandavam as mesmas respostas. A escola cumpre seus programas, ela vai seguindo o que manda fazer. Mas na minha escola falta tudo, falta material de limpeza, falta sabão, falta comida, falta água, falta isso. Era uma lista de peditório que eles tinham. Eu falei, gente, eu não sei ajudá-los, porque eu trabalho em escola embaixo do pé de manga, não preciso nada disso, né? Não uso nada disso, né? Agora, então não vai dar para a gente trabalhar. Aí uma professora, né, chegou perto de mim e falou, Tião, eu percebi que você não vai me ajudar em nada, mas eu percebi também que lá na minha escola eu tenho tudo que eu preciso para fazer as coisas que eu tenho necessidade. Eu, o quê? Ela falou, sabão, detergente, desinfetante. Eu falei, como é que faz sabão, Messa? Ela falou, sabão todo mundo sabe fazer. Eu falei, eu não sei. Me conta. Ela falou, claro que você sabe. Todo mundo sabe. Eu falei, eu não sei. Não me contaram, me enganaram, me deram trote. Ela falou, o que a senhora precisa então para o sabão? Ela falou, nada, eu tenho tudo lá. Eu falei, então por que a senhora não faz? Ela falou, pode. Uma escola pode fazer sabão? Eu falei, minha filha, claro que pode. Eu nunca soube disso. Eu falei, não, agora liberou geral, pode fazer. Mas me contar. Tá bom? E ela topou a parada. Na passada uma semana, ela me procurou, Tião, juntei uns meninos lá das 7 séries e fizemos sabão. Falei, que sabão? Ela falou, sabão de sebo. Falei, como é que faz esse negócio? Eu fui no açougue, peguei um resto de sebo, estava lá, fui no fogão de lenha, tirei a cinza, fiz uma adequada, fiz a cinza, fiz um tacho enorme, mexeu, aquilo, né, deu no ponto. Na hora que foi no jeito, eu cortei metade para a escola, outra metade eu dividi para os meninos. Eu falei, que bacana. Ela falou, bacana nada, deu maior confusão. Porque agora a comunidade inteira bate lá na porta, né? Tem mais sabão? Adorei o sabão, né? Mãe falou que era muito bom. Eu falei, por que a senhora está com essa cara ruim? Ela falou, um pai falou assim, até que enfim a escola ensinou alguma coisa que vale a pena. Daqui a pouco o pai ainda fala isso. Eu falei, por que você não faz? O que eu faço com eles? Eu falei, sabão. Mas com eles ou deles, só que sabe. Chama todo mundo. E ela topou. Ela convidou as famílias, os pais, as mães, para fazer sabão. Passado um mês, ela chegou lá e falou, Tião, fizemos 15 tipos de sabão. Eu falei, como 15? Eu falei, cada um sabia um jeito. Sabão de, né, a frio, a quente, com soda, sem soda, com abacate, com folha de mamão, com não sei o quê. Eu falei, gente, né? E aí eu chamei ela da Margarida, que ela chamava. Da Margarida, só podia juntar com essa turma aqui, começar a trocar essas figurinhas. Em 3 meses, tinham 68 coisas que eles faziam a custo zero. Era aproveitar o que ia para o lixo, transformava em detergente, material de limpeza, sabão, essas coisas todas, né? Que hoje estão na pauta do dia, né? Fundamentais na vida. Né? E aí, dona Margarida, um dia eu resolvi ir lá na escola.
para ver. E ela estava, literalmente, estava lá, ela com os meninos fazendo sabão lá no terreiro. A vizinha estava fazendo também, lá com outros meninos. E eu fiquei de longe, vendo aquela comunidade fazendo coisa, né? Porque eu fui treinado para ser antropólogo. Né? Antropólogo é aquele chato que fica lá de longe só vendo. Observa. Olha, assim, depois escreve uma teoria a respeito, né? Mas não põe a mão na massa. Eu falei, sabe uma coisa, com todo respeito aos meus, né, mentores da antropologia, né? Dá licença. Eu queria aprender a fazer esse negócio aí. Né? Ah, você fica olhando de longe? Eu falei, não, eu quero fazer. Aí eu peguei, comecei a mexer o sabão. No que eu comecei a mexer, alguém falou assim, tá errado. Eu falei, tá errado por quê? Não tá caindo no chão, tá mexendo. Ela falou, você não prestou atenção, não? Eu falei, prestei. Falei, não parece, porque ninguém mexe assim, não. Você não viu que começou a mexer assim, o sabão? Então tem que continuar assim, porque se mudar o jeito, não dá ponto. Isso eu não percebi, não. Ela falou, claro, não presta atenção. Desculpa. Eu não sabia que nisso aqui tinha segredo. A outra falou assim, não é segredo, Bob, é ciência. Né? Então comecei a mexer. Ela, pelas tantas, foi pesando aquele negócio, né? Foi ficando duro, a massa. Falei, cansei. A senhora agora mexe um bocado do sabão aqui. Ela falou, hoje eu não posso. Eu falei, por quê? Porque hoje eu estou naqueles dias. Eu falei, engraçado, eu não sabia disso, não. Que mulher, quando está menstruada, não pode mexer sabão. Ela falou, não pode, não, senão não dá ponto. Não pode mexer sabão, não pode fazer bolo, não pode fazer nada que. Eu falei, então isso aqui tem ciência. Ela falou, não, bobo, tem segredo. Pronto. Mais um aprendizado. Para mim, é uma pedagogia do sabão, que usa segredos e ciências. Os saberes das pessoas, as crenças das pessoas e junta para construir algo de necessidade. E aí nós percebemos que nós podíamos praticar isso em qualquer lugar para onde eu vá, e a gente já foi para tantos lados, lá para o Lixão de Vitória, lá para o Baianão, na Bahia, lá para Moçambique, lá para os lugares onde chegava, não tinha nada. Aqui não tem nada, aqui falta tudo. Eu falo, o que a gente pode fazer? Eu falei, sabão. Vamos começar no sabão. Porque todo mundo sabe fazer. Né? Uhum. É um processo elementar. É simples, custa nada e é útil. Quando você faz aquilo, as pessoas descobrem que ela pode sair desse lugar na fila dos produtores lá atrás para começar a ser criador de formas. Né? E aí elas vão produzir outras coisas. Eles fazem 15 tipos de coisa. Aí nunca mais para, né? Vira uma fabriqueta, né? De tudo isso. Né? E hoje, por exemplo, estão fazendo isso de montão, né? Para todos lá no Maranhão, lá no Jequitinhonha, lá em São Paulo, né? No Parelheiros, lá na região de Barra Longa. Quer dizer, as pessoas incorporam isso, porque isso faz parte desses saberes tradicionais que ficam adormecidos, a gente precisa, né, fazer aflorar. As pessoas se perceberem como tal. E aí virou mais uma pedagogia, né? Então a gente vai juntando essas experiências, sistematizando e reaplicando, né, nos lugares para que as pessoas se sintam cada vez mais com esse empoderamento. Sensacional. E você falando sobre o aproveitamento, né? E tem a questão dos brinquedos também, que vocês não tinham como comprar os brinquedos. Não, vamos fazer os brinquedos. Quando a gente não conseguir mais criar, a gente compra. Essa história é sensacional. Só antes de você contar, falando para todo mundo, essa live ela vai ficar salva e ela fica salva sem os comentários. Então, para a gente ver o Tião bem lindo, vai ficar salvo aqui no IGTV e vai para o YouTube também. Enquanto isso, podem colocar os comentários que a gente vai ver nos comentários e depois respondendo. Mas na hora que salvar, vai salvar sem os comentários. Pra gente poder te ver todo lindo. Tem as mensagens, verdadeira pedagogia, segredos e ciências dos fazeres, saberes e quereres. Essa é uma história delícia, saudade de ouvi-los. Agora me veio a história deixada na universidade. Que linda, né? Bom, conta pra gente sobre essa história dos brinquedos, nessa época que muitas pessoas querem comprar cada vez mais, consumir mais, e vocês vêm com essa pedagogia linda de criação. Peraí, vamos criar os nossos próprios brinquedos. Conta pro pessoal. A gente, quando eu resolvi que eu queria ser educador, né, e não professor,
o educador aquele que aprende, o educador aquele que ensina. Então, eu precisava de criar situações de aprendizagem. E eu vi o melhor jeito de aprender é fazer perguntas, né? Perguntas que te tirem do lugar. Faça você sair de casa em busca de alguma coisa não feita ainda, buscar o novo, né? Porque para aprender o que já está pronto, não aprender, né? É adotar, copiar, baixar. Então, a primeira pergunta foi se a gente, né, pode fazer educação sem escola. Ou se os meninos, se a gente pode fazer educação de qualquer lugar, inclusive debaixo do pé de manga. Nós fomos, experimentamos, trabalhamos, testamos, avaliamos e concluímos que sim, né? Só que os meninos que participavam do projeto Sementinha, naquela oportunidade, a maior parte dos meninos tinha entre 4, 5, 6 anos. Quando eles chegavam aos 7 anos, eles iam para a escola formal, né? E chegavam na escola, batiam lá e voltavam. Ah, não quero ficar lá, não. Ah, lá é muito ruim. Eu falava, mas por quê? Agora você tem que ir para lá. Eu falava, não, lá a gente não faz roda, a gente não brinca, a gente só não passeia, a gente só faz dever, só escreve. Eu quero ficar aqui. E aí era o problema. E aí a gente percebeu que nós tínhamos criado, né, uma questão, uma nova questão. E a pergunta que nós nos fizemos, né, especuladores que somos, será que os meninos e meninas podem aprender tudo que eles precisam brincando de forma alegre e prazerosa? Será que a escola pode ser um lugar alegre, gostoso, bom dia, ou tem que ser um serviço militar obrigatório aos 7 anos? Depois mudou para os 6, né? Aí danou-se tudo, coitados. Dá uma dó deles. Enfim. E aí, eu queria aprender fazendo, né? E aí eu juntei. Lá na barraquinha de São Geraldo, em Curvelo, né, 120 meninos de 7 a 17 anos. Fizemos uma grande roda e eu fiz a proposta para eles. Vocês topam aprender tudo que vocês precisam e gostariam, mas brincando? Vai ter que ser brincando. Se não for brincando, não vale a pena, não. Aqui não é coisa... É para brincar. Claro que todos toparam. Né? Todos toparam. Esse menino quer brincar igual o passarinho quer voar. Né? Da natureza da meninice é brincar. E aí, um garoto falou assim, ô Tião, cadê os brinquedos para gente brincar? Eu falei, eu não tenho não, cara. Eu falei, como é que a gente brinca sem brinquedo então? Eu falei, essa é a primeira questão. No dia em que nós não conseguimos mais inventar os nossos brinquedos, eu começo a comprá-los. Topam? Eles toparam. Fiz isso, não tinha nada não, só tinha minhas... Né? E aí, nós vamos procurar o material que nos interessava. Esse material é no lixo, né? É aquilo que as pessoas jogam fora. E nós viramos lixeiro da cidade. Né? Uma lata, um caixote, um jornal, uma revista, sei lá, tudo. Tudo que a gente achava que era útil, nós juntávamos, limpávamos aquilo e tinham lá um departamento de sucata, né? Onde amontoava o lixo. E dali a gente olhava para ele e começava a inventar coisas. Quando fazia, inventava outra. E assim, né? A gente brincava e ia trazendo as coisas que precisavam. Cortar, escrever, desenhar, criar proporções. Todos esses conceitos, né, que se aprendem, né, quando se estuda, ou deveriam estudar na matemática, na lógica, na expressão, na comunicação. A gente fazia aquilo, né? Mas não fazia preocupação com o menino estar aprendendo a ler e escrever, até brincando. Né? Isso vem naturalmente, o restante vem por acréscimo. Então, esse foi esse processo. E um dia, um menino chamado Robinho, ele tinha uns 12 anos, eu mostrei na roda uma prensa de fazer queijo, coisa que mineiro gosta muito, né? E aí, o Robinho falou assim, ô Tião, eu sei fazer isso. Eu falei, Robinho, sabe nada. Eu sei. Eu falei, sabe nada, você conversa fiado demais, você não sabe, né? Falou, claro que eu sei. Falou, por que você sabe, cara? Ele falou, porque eu sei fazer caminhãozinho de madeira. Eu falei, e daí, cara? Ele falou, e daí quem aprendeu a fazer caminhãozinho de madeira, faz qualquer coisa de madeira. É só colar, pregar e juntar de outro jeito. Bobo. Presta atenção. E eu prestei, né? Minha função é prestar atenção nele, sou um aprendiz. O Robinho, naquele dia, nos ensinou para todo sempre que nós, educadores, não somos criadores de produtos, nós somos criadores de formas. Né? E a pergunta que incorporou ao nosso vocabulário, à nossa prática, é de quantas maneiras diferentes e inovadoras eu posso usar. 2 pontos. Uma lata velha, um pedaço de pau,
né, uma vassoura quebrada, uma caixa de sapato vazia, de quantas maneiras eu posso usar aquilo. Então, a gente foi percebendo que a gente podia inventar centenas de coisas variadas. Então. Aquilo que era aprovado, né, incorporava. Às vezes fazia, destruía, tinha que fazer de novo, faz de novo, até encontrar outro jeito. E vou juntando coisas. Então, a gente percebeu que os meninos aprendiam isso. Mas eles aprendiam também mais coisas. Né? Então, a gente foi percebendo, em determinado momento, os meninos que participavam do Ser Criança, que era o projeto lá em Covelho, estavam na escola, então eles iam horários alternados. O primeiro ano do projeto Ser Criança em Covelho, todos os meninos que estavam na escola levaram bomba na escola. Todos. Não passou um. Eu achei ótimo. A comunidade não gostou. Pediram uma reunião. Vieram todos. Olha, os meninos levaram bomba lá na escola. Eu falei, engraçado, aqui eles passaram com louvor. Não, eles querem morar aqui, eles adoram isso aqui. Eles não querem escola. Eu falei, claro, nem eu. A escola é um lugar horrível. Nem eu quero também, não. Ele falou, não, mas a escola é importante. Eu falei, quando ela ensina. Quando não ensina, deve ser uma chatice. Não, mas nós fomos chamados na escola, a diretora falou que a culpa de eles levarem bomba lá é o projeto Ser Criança. Eu falei, por quê? É porque ela diz que aqui tem liberdade demais. Pergunta para ela se lá não tem liberdade de menos. Não, ela falou que aqui é que tem que mudar, porque eles lá não mudam. Eu falei, o problema é deles, aqui eles estão ótimos. E aí eu percebi que tinha um embate. Aí um pai falou assim, a professora, a diretora, mandou dizer, por que vocês não fazem o reforço escolar? Eu falei, eu reforçar a escola, que dá bomba em menino? Eu quero jogar uma bomba na cara. Por que você não faz dever escolar? Eu falei, dever é lá, cara. Aqui é o prazer. Prazer. É o prazer. Aí o pai me deu um truco. Falei assim, então, aqui o projeto da diploma? Eu falei, não, diploma é lá. Ele falou, mas meu filho precisa de diploma. Eu falei, é truco. Ele falou, quer dizer que o menino vai ter que sair daqui por causa disso? Eu falei, bom, aí você jogou, botou na parede. Chamei a turma, falei, moçada, é o seguinte, nós vamos perder os meninos. E a gente não pode perder menino. Como é que a gente faz para ensinar para ele todas essas coisas, desses conteúdos que a escola anuncia, do nosso jeito, sem abrir mão do nosso jeito? Pronto. E aí nós topamos separado. Mudou tudo, porque nós mudamos. O nosso olhar mudou. Porque antes a gente olhava os meninos e meninas, como a gente olha assim né? No uniforme, né? Passa a régua e vê todo mundo assim como não... A meninada, no coletivo. Só que a gente precisava... O tempo de aprendizagem, o ritmo de aprendizagem não é tudo igual. Cada um tem um tempo e um ritmo. Nós precisávamos de aprender o tempo e o ritmo de cada um. Paramos de olhar no atacado e vamos olhar no varejo. Um por um. Aprender o tempo de cada um. E foi fundamental para nós essa experiência. Né? Porque aí nós vamos adequar, né? O que o menino precisa e como é que ele aprende, o nosso jeito. Aí foi a quantidade de brinquedos, de jogos que foram criados, é incontável. Mas tem um que é emblemático. O Denis, ele tinha 11 anos. E ele se matriculava no primeiro ano, há 5 anos. Todo ano ele se matriculava, mas no primeiro ano, porque não mudava de ano, ele não deixava ele mudar, porque não, né? Ele não sabia fazer as 4 operações. Né? Eu falava, Denis, então, que coisa, por que você não muda de ano lá? Você tinha que ganhar uma medalha, né? 5 anos no primeiro ano, você é resistente, resiliente, persistente, paciente, né? E repetente. Vai gostar. Né? E o Denis jogava dama, bem. Tinha uma facilidade de lógica e tal. Falei, como é que o Denison não consegue fazer conta e consegue ter essa visão? Aí peguei um tabuleiro de damas, as casas brancas e pretas, né? Colocamos um monte de números de forma aleatória. Como eles jogavam com tampinha de garrafa de refrigerante, botamos um sinal de mais, de menos, de multiplicação e criamos uma regra. Né? Só pode comer a pecinha se você fizer uma conta. Não me pergunte o que aconteceu, né? Porque eu também não quis saber. Eu sei que no instantinho dele só fazia 3 vezes 5 é 15. 15 mais isso. No instantinho ele resolveu. Resolvemos. Aí percebemos que o nosso jogo era ótimo, mas não era o suprassumo, porque ele era bom para
somar para diminuir, para multiplicar, para dividir não dá, né? Você dividir 3 por 17, ninguém merece, né? Só na maquininha, né? Então nós precisamos criar outro jogo, outro jeito, mais um. Então nós estamos criando um repertório de maneiras diferentes para que cada menino aprendesse as coisas no seu tempo, no seu ritmo. Esse projeto virou uma referência, né? E todos esses brinquedos e jogos depois eles passaram a fazer parte de uma sacola, de um embornal. Jogos. Né? Bornal, que a gente chama aqui. Hein? Bornal, que a gente chama. É o bornal, Bornal. É mineiro, né? Mineiro é para economizar a palavra, uma pluralidade para falar as coisas. Tem economia. Então, os bornais de jogos eram isso. Nós tínhamos quase que individualizar. Os meninos tinham o seu repertório. Assim como tinha seu bornal de livros, suas coisas, tinham seus jogos, seus brinquedos. Então. E assim a gente conseguiu fazer com que os meninos nunca mais tivessem problema de aprendizado. Eles podiam aprender as coisas. Não. O próximo passo foi levar esses jogos de forma sistemática para as escolas. Com o discurso. A escola pode ser um lugar também prazeroso, o menino também pode brincar o tempo todo aqui e aprender. Essas coisas não são incompatíveis, muito pelo contrário. Quanto prazer se tiver para aprender, melhor a sua disponibilidade para isso. Então, esses jogos foram testados, avaliados, sistematizados. A gente já criou inventou para mais de 2.300 jogos. Desses, 200 e tanto, foram testados, avaliados, sistematizados. Alguns foram jogados mais de 3.000 vezes, outros 6.000 vezes, avaliação individual. E aqueles desses tantos que tiveram mais de 80% no início, depois 90% de avaliação, nós os classificamos, né? E eles são tecnologia, né? Palavra tecnologia de aprendizado. Né? Isso está lá no Banco do Brasil, no Banco de Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil. Né? Então, a gente tem isso uma centena. A gente nunca mais parou de inventar. Né? Sim. Ou fazer de forma alegre, prazerosa, o jeito dos meninos aprenderem tudo. Né? Sensacional. Porque todos os meninos e meninas podem aprender. Todos. Todos. Não há exceção. Entendeu? Só que eles aprendem no seu tempo e no seu ritmo. Tem uns que são muito espertos. Cada um tem o seu tempo. Lerdeza não é defeito, nem esperteza também é qualidade. Né? É, pura verdade. Quando ele erra, aí, o outro é esperto. Qual é a diferença? Né? Não responde assim, não é nem qualidade, não é defeito. São tempos. Aprender esses tempos. Então, isso que foi a grande lição que a gente teve aí da pedagogia do brinquedo. Sensacional. E são tecnologias sociais brasileiras que podem ser replicadas em qualquer lugar, né? E isso é o que eu acho que é mais sensacional. Tião do céu, tá chegando no fim. Tá? Uai. Tá. Já deu uma hora. Já. Não, é agora que ia ficar bom? Agora que ia começar. Eu tenho raiva desse Instagram. Instagram Que só dá uma hora, né? Vocês não falaram nada ainda? Uma hora ele cai. Ele cai. Nós temos exatos 7 minutos. É. Eu queria falar sobre o projeto que nós oferecemos. Quantas voltas no mundo vocês já deram nesses anos? 1 milhão de quilômetros equivale a quase 20 voltas ao redor de circunferência do planeta, né? Eita! 20 voltas ao mundo. Mas são mais de 5.400 projetos no mapa por geolocalização, um mapa colaborativo, para que as pessoas possam identificar rapidamente os projetos que estão perto, né? E não o projeto que está longe, mas que está ali perto. Então, tem um GPS, que a gente fala que é o GPS do bem, para que as pessoas possam se conectar. Mas aqui a gente está aqui para te ouvir, que você que você que é inspirador para a gente, né? E aí, bom, o Instagram, 12h11, ele cai, então a gente tem pouco tempo. Eu queria falar do Maranhão, eu queria falar sobre a garrafa PET, como salvar o menino. Essa história que eu acho... Vamos ter que marcar outro dia. Coloquei o Milton Nascimento para começar, justamente para poder falar sobre os meninos de Araçuaí, do teatro. Muita história. É muita história. Agora, eu queria que... A gente vai ter que marcar uma próxima. É um prazer. É um prazer. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo.
uma mensagem que reverberar no seu coração aí agora, que você acha que seja importante, sua consideração final e tal. Não, eu quero que você fale uma mensagem que vem, Olha, que você fala realmente inspirador para nós. Eu sou muitíssimo grato, desde o primeiro momento que eu os conhecia, né? A primeira vez, e a decisão que vocês tomaram na vida, que para mim é algo fantástico, emblemático, exemplar, né? Alguém que queira aprender, sair pelo mundo aprendendo o lado, né, luminoso das pessoas e dar visibilidade para isso. Eu acho que vocês realmente são, né, são fantásticos. Então, eu tenho muito privilégio de estar com vocês nisso. E eu acredito, ó, tanto que vocês fizeram isso, né, universo que já percorreram, 5.000 e tantas coisas, né, ele parte desse princípio, né? E é possível, nós temos ao nosso lado essa possibilidade de fazer as coisas que sejam benéficas para todos. Estamos vivendo um momento agora que é de pausa no nosso ritmo, no tempo das coisas, mas é um tempo de pensar e de refletir, né? Como é que nós queremos e algumas coisas vieram aflorar muito, coisas que estavam meio adormecidas, né? Para a maioria das pessoas, algumas palavras que eram só para servir para adjetivar, e hoje são formas substantivas. É falar, pegar na solidariedade, pegar no afeto, pegar no carinho, pegar no cuidado do outro. E algumas coisas nós temos que mudar também o jeito, né? Antigamente a gente falava assim, minha mãe falava assim, meu filho, fica quieto, não vai mexer na vida alheia, não vai mexer com o vizinho, não, vai cuidar da sua vida. Quer dizer, hoje é o contrário, nós temos que cuidar da vida alheia, o vizinho nosso ou nós, não, é o nosso espelho, eu preciso estar bem e ele está bem, porque se um dos dois estiver mal, nós vamos, né, nos ferrar. Quer dizer, como é que a gente cuida uns dos outros? Eu acho que existe esse mundo se pensando nesse aspecto. O Papa Francisco estava convocando o mundo, né, em maio, ia haver isso em Roma, um grande encontro de educação global, né, era convocar o mundo para se pensar como... E ele usava a expressão dos macuas moçambicanos. Para educar uma criança, eu preciso de toda uma aldeia, né? Pensar como aldeia, para não perder ninguém, para não deixar ninguém para trás. Eu acho que essa mensagem global, a gente tem que praticá-la no dia a dia, né? No nosso vizinho, na nossa rua. A gente faz isso lá em São Paulo, lá em Parelheiros, né, com as ruas adotadas, né? Lá em Araçuaí, a gente tem ruas adotadas. Os meninos adotaram a rua e a rua adotou todos os meninos. Como é que a gente faz para não perder nenhum? Como é que a gente cuida dos vizinhos? Lá no Maranhão, nós também fizemos isso. Como é que a comunidade adotava todas as gestantes? Porque nós precisamos de que todos nasçam e vivam bem. Então, a gente precisava de todos os cuidados, né? Trazer toda essa energia. Eu acho que esse é o momento que a gente tem de mobilizar e botar essa energia que a gente tem transformadora, que seja para todo mundo, para a gente pensar um mundo que seja melhor. Mas que tem que ser para todo mundo, né? Não podemos perder ninguém, não podemos deixar ninguém de fora. E esse é o grande desafio. E vale a pena ser vivido, né? Sim, sim. Propriedade. Sim, que lindo, que Gratidão, lindo. Gratidão, Tião. Você fala do que a gente tem que conjugar mais o verbo Paulo Freirar. E a gente fala, não, nós precisamos de conjugar o verbo tchonrochar. Que a gente possa conjugar mais o verbo tchonrochar. Gratidão pela sua partilha, pelo seu tempo, que a gente sabe aí que é bem escasso, né? Mas gratidão mesmo. Receba todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão por você ser quem é. E... Nossa, gratidão ao Deus, ao universo, pelo privilégio de ter você no nosso caminho, Tião. Você sabe disso. Obrigado, Yara. Obrigado, Edu. Entendeu? Você sabe disso. Um beijo. Um beijo no coração. Chamamos muita gente falando que gostoso ouvir esse bate-papo, que live deliciosa. Temos que fazer mais. Vamos, sim. Um prazer. Um beijo. E a gente fica com a música do Milton. Tchau. Te amamos. Tchau, gente. Gratidão pela companhia de todo mundo. Encerrando essa jornada de 50 bons exemplos. Encerramos com uma chave de ouro, com uma grande pessoa que é o Tião Rocha. E fiquem vocês aí com o Milton Nascimento. Amiga, coisa para guardar. Aonde? Pensa nisso.
do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Um beijo. Beijo. Guardamos vocês no nosso coração. Tchau, querido. Gratidão.